Pessoal, tudo bem? Então, gente, ontem, dia 9 de setembro, a gente fez a nossa reunião tipo plantão tirar dúvidas, tá? Porque muitos orientandos estavam com muitas dúvidas sobre o andamento do trabalho, principalmente com relação à análise de dados, a questão também das citações, etc. Então, eu fiz essa gravação aqui para vocês, né, ficarem, para quem não pôde acompanhar ontem, que a gente teve 2 horas, né? Foi bem prolongado, mas foi bem interessante de reunião. Então, eu vou aqui sintetizar os principais pontos para vocês, tá? Então, gente, primeiramente eu sempre trago uns esclarecimentos iniciais, principalmente quanto à função do professor formador orientador de TCC, né, que o nosso trabalho, no meu caso, né, é 20 horas para orientação, orientar e conduzir os alunos quanto à elaboração do TCC, porque às vezes eu extrapolo muito esse tempo. E orientação, gente, não é só ficar de forma síncrona o tempo todo, né, com o aluno, mas sim preparar um planejamento, avaliar a introdução, qualquer outra parte do trabalho de vocês. Então, tudo isso é o trabalho de orientação, tá? E aí, quanto a vocês, né, existe também alguns deveres, né, que vocês também precisam, né, assim, a gente precisa se ajudar, né, dar as mãos e se ajudar, porque fica às vezes bem difícil fazer o trabalho de orientação, né, se a gente não tiver esse feedback o tempo todo, tá? Então, os alunos sempre colocam comprometer-se na elaboração do seu TCC. A gente sabe que todo mundo tem diversas atividades, tem vida pessoal, tem vida social, tem vida acadêmica, tem vida profissional. Então, acaba que a gente fica às vezes sem tempo, sem se dedicar, mas aí vocês têm que fazer esse esforço, né? Para, né, se comprometer na elaboração do trabalho de vocês. Seguir as orientações do orientador, né, que às vezes o aluno, mas eu acho que a orientadora não está fazendo do jeito que eu estou querendo, e não sei o que tem. Então, assim, começa aquelas situações que complicam o trabalho da orientação, tá? E estudar o material disponível sobre o curso, né, gente? As diretrizes, os prazos, as normas, porque no ambiente virtual de aprendizagem da UEMANET tem todas as normas, todas as diretrizes, tem vários materiais. Aí vocês vão lá na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso que vocês vão encontrar tudo isso, né? E tem que acessar o AVA regularmente, gente. Tem que acessar para vocês ficar a par do que vocês estão precisando, que às vezes surge uma dúvida com relação a prazo. Aí vocês, né, em vez de estar sempre perguntando para o orientador, né, vai lá rapidinho, verifica, aí qualquer coisa assim com relação à data, aí vocês perguntem, né? Mas é sempre bom ir lá no AVA, tá certo? E também outra coisa interessante é gerenciar o tempo de vocês, né? Como eu falei, todo mundo tem muitas atividades, inclusive eu também, mas a gente tem que buscar um momento para gerenciar o nosso tempo. E também buscar apoios quanto à normalização, né? Porque é uma questão que eu observei algumas correções, né, que vocês estão precisando muito. E lá no próprio AVA tem um manual de normalização da UEMANET, né? E também verificar essa questão da revisão gramatical, tá? Eu falei para vocês que o artigo ele tem que ser escrito, né, no impessoal, e tem gente escrevendo na primeira pessoa, na terceira pessoa. Então, gente, vamos se atentar a essa questão da linguagem também, mas também da questão da coerência, coesão. Alguns parágrafos, né, eu já li, alguns não têm sentido, tem outros que a gente vê assim uma falta de ponto, né, de pontuação, na verdade. Então, vamos se atentar para isso. Então, aqui na imagem tem assim, ó, prazos, ABNT, revisão gramatical, análise de dados, etc. E agora, por onde começar? Então, esses termos que eu coloquei aí são as dúvidas, né, que eu pude filtrar, que vocês estão assim com aquela agonia, né, aquela ansiedade, assim, meu Deus, e agora como é que eu vou fazer meu trabalho? Então, vamos lá. Então, gente, ontem na reunião, muitas colegas falaram, mas a Betânia e a Eugênia, elas colocaram alguns pontos, né? Então, esse espaço aqui foi para tirar dúvidas dos orientantes, porque, como eu falei, a dúvida de Betânia ou a dúvida de Eugênia pode ser a dúvida de Daniela, pode ser a dúvida de Cláudia, pode ser a dúvida de Evilásio, enfim, de todos os colegas aí da orientação. Aí Betânia perguntou se a carta de apresentação, porque ela está fazendo pesquisa de campo, né, deve ser em 2 cópias impressas, né? E se o gestor ele assinar as duas, fica com uma e ela com outra, né? Então ela basicamente perguntou isso. E aqui a resposta é que a carta de apresentação, gente, vocês vão imprimir,
tá? Vão preencher tudo certinho. Chegando lá na escola, vocês vão imprimir 2 cópias. Chega lá na escola, o gestor assinar as duas e uma fica com ele e a outra fica com você, até mesmo para anexar, né, no TCC, tá certo? Antigamente, o aluno levava só uma carta, né? Então, mas aí acaba que o gestor, ele sempre gosta de ficar com uma cópia, né? Aí o aluno tinha que tirar a cópia, às vezes não tinha lugar para tirar cópia, tinha que tirar foto, não ficava a qualidade muito boa. Então, eu estou orientando que o aluno faça dessa maneira, tá? Outra coisa que a Betânia perguntou é que a pesquisa de campo, ela demanda uma pesquisa bibliográfica. Isso aqui nas reuniões de orientação individual, eu falei bastante para vocês. Eu digo, gente, pesquisa de campo é diferente de pesquisa bibliográfica, tá? O que todo mundo confunde, eu vou fazer uma pesquisa de campo, mas antes eu vou fazer uma pesquisa bibliográfica. Não é pesquisa bibliográfica, é um levantamento bibliográfico. O levantamento é um instrumento, certo? Que a pesquisa, tanto a de campo como a pesquisa bibliográfica, elas precisam desse instrumento, tá? Então, não vamos confundir tipo de pesquisa com instrumento, tá certo? E aí, Betânia novamente perguntou: apenas posso usar livros a partir de 2010? Porque eu falei para vocês fazerem um recorte para não utilizar assim muitos materiais defasados, ou então que já foram publicados há muito tempo, já tiveram reedições e vocês publicar, ainda citar ou colocar uma citação muito antiga, tá certo? E não particularmente, eu coloquei esse intervalo a partir de 2010, que é interessante, né? Mas a gente sabe que tem livros que a edição, digamos, tem um livro que foi a última edição dele foi no ano 2000 e ele ainda é muito contemporâneo com as questões que a gente está discutindo atualmente, né? Então você, quer dizer que aí eu não posso citar? Pode, se o seu objeto está pedindo, né? Se precisa desse olhar desse autor que no ano 2000 foi a última edição do livro, pode. Aí só que tem que explicar isso também no dia da defesa, porque caso a banca questione, né, uma referência bem assim já de muito tempo, você tem como explicar, né? É sempre bom sair em busca de pesquisar se não tem edições, reimpressões, né, mais atualizadas. Eugênia perguntou, que ela disse que ela, na verdade ela não perguntou, ela fez ela colocou uma questão aí sobre a história da análise de dados, né? Ela, estou parada na análise de dados, não consigo fazer. Então, gente, aqui no canal, né, do YouTube, eu gravei uma aula sobre análise de dados de forma bem didática, bem interessante para os alunos. Depois que ela colocou isso, depois ela disse que ela já começou até a fazer, né? Aí eu até, daqui a pouco eu vou passar, tem um exemplo de como é que a gente faz essa análise, né? Que é bem simples, que às vezes o aluno assiste o vídeo, não consegue entender, lê o livro, entende menos ainda. Então, assim, a gente explicando, consegue assim tirar algumas dúvidas, tá? Aí a Eugênia também colocou que o questionário dela é composto por 6 questões. Aí ela diz, sendo assim, eu vou colocar cada questão em uma lauda? Não necessariamente, tá? Isso vai depender muito da forma de análise que você vai fazer. Para elucidar mais essas perguntas aqui, as duas últimas da Eugênia, eu até coloquei uns exemplos que está mais à frente, tá bom? Deixa eu passar aqui. Então, aqui, ó, análise e interpretação de dados. Muitos alunos estão parados bem aí. Já fizeram a pesquisa, já aplicaram tudo. Quem fez pesquisa bibliográfica já separou o seu material, mas aí quando chega na forma de analisar e interpretar é que surgem as dúvidas. Ó, o que eu estava falando ainda há pouco sobre a pergunta da Eugênia, tá? Que foi também uma pergunta da Daniela, tá certo? Aí como é que faz? Aí, professora, eu não sei, eu já peguei meus questionários, já está tudo respondido, professor e aluno já me entregaram, mas eu não sei o que fazer, eu estou com esses questionários tudo respondido, não sei o que eu vou fazer. Primeira coisa que você vai fazer, né, é pegar os seus questionários, né? Eu pedi até para não colocar a identificação do sujeito da pesquisa, né? Se alguém colocou, mas você nem vai colocar lá o nome do seu trabalho. Aí, digamos que você teve 20 alunos, que foi o caso aqui da Eugênia, 20 alunos. Aí, vou colocar no primeiro questionário aluno 1, depois aluno 2, até chegar aluno 20, para você não se confundir. Pega uma caneta, vai lá aluno 1, primeiro questionário aluno 2, aluno 3 e assim sucessivamente, tá? Depois disso, né, você vai escrever lá no resultados e discussões do seu trabalho, né, tudo e fazer essa análise aqui. Né? Então aí você vai interpretar. Por que a análise e interpretação dos dados coletados? Porque você já coletou os dados. Aí você vai fazer o quê? Vai interpretar as respostas daquele questionário. E aí você vai colocar na pergunta 1, né, questionou-se qual a importância da leitura.
tá certo? Como tá aqui escrito, ó, qual a importância da leitura? Aí você vai lá, bota quadro 1, a importância de ler. E aí você vai colocar aqui a numeração em aluno, aluno 1 até aluno 20. Ah, professora, eu tenho que fazer, já que eu fiz 6 perguntas, eu tenho que fazer 6 quadros? Tem, tá? Pelo menos para você começar a fazer essa interpretação, porque são muitos sujeitos, tá? Aí você vai dizer o que o aluno colocou sobre a importância de ler. Aí você vai filtrar essas respostas. Como é assim filtrar? Porque digamos que o aluno ele respondeu um monte de coisa para dizer que ele queria ter conhecimento. Então você vai colocar lá conhecimento. Aluno 2, ele quer ter sabedoria. O aluno 3 quer que ajude nas provas e a ter conhecimento. Então você vai filtrando as respostas, porque às vezes o sujeito ele vai te dando uma resposta, mas ele vai às vezes falando e ele quer dizer apenas uma coisa. Então você tem que ter esse olhar, né, para fazer essa filtragem, tá certo? E outra coisa que eu expliquei aqui, né, que depois que consegue, ó, fiz aqui já da primeira pergunta do questionário, já fiz aqui meu quadro, já coloquei as respostas, já filtrei, já coloquei tudo aqui dos sujeitos. O que eu vou fazer? Agora eu parto para análise. Aqui eu fiz a interpretação e agora aqui eu vou fazer o quê? A análise desses dados que eu coletei na primeira pergunta do questionário. Aí você vai colocar, de acordo com os dados do quadro 1, observa-se que 80% dos alunos informaram que a leitura é importante para se obter conhecimento, sendo assim, na perspectiva de Gadot, etc. E tal. Isso aqui é tudo só a título de exemplo, tá, gente? Aqui não é nada assim. Não foi Gadot que colocou essa citação, estou colocando aqui só para exemplificar, tá? Aí você pode usar porcentagens, né? Ah, como foram 20 alunos, então 80% disse isso e 20% disseram que não gostam de ler, tá? Aí você vai fazer a fundamentação. Essa fundamentação aqui é importante, porque como é que você vai fazer? A partir do momento que você fez aquele levantamento bibliográfico. Você fez o levantamento bibliográfico, aí você já tem subsídios para fazer o quê? A fundamentação, tá certo? Aí lembra que na pesquisa de campo ou na pesquisa bibliográfica você sempre faz o levantamento bibliográfico justamente para encontrar materiais que vão falar do mesmo ponto de vista que você está explorando, tá certo? Então, basicamente é isso aqui, vai continuar essa análise e interpretação em todas as outras perguntas do seu questionário, tá? E nesse primeiro momento, eu peço que vocês não se preocupem com a quantidade de páginas, né? Como a Eugênia colocou, quer dizer que para cada quadro eu vou usar uma página? Não, às vezes tem quadro, tem análise que não vai dar uma página toda, ou vai dar, extrapolar, isso é muito relativo. Mas nesse primeiro momento, a preocupação façam a tabulação desses dados, a interpretação e a análise, e aí depois a gente na orientação vai verificando como é que vai ficar essa disponibilização desses resultados, tá? Outra coisa que eu coloquei com relação à BNT aqui é que os quadros eles têm que ficar no tamanho 10, tá? E aqui sempre colocar a legenda do quadro, quadro 1, se vocês fez 6 quadros, é até o quadro 1, quadro 2, quadro 3, enfim. Aí coloca aqui o que esse quadro vai trabalhar, que são as respostas da pergunta 1, que é qual a importância da leitura. Então, eu vou botar aqui a importância de ler. E a fonte, né, sempre dados da pesquisa, o ano, obviamente, 2022, você vai colocar. E aqui foi uma outra diferença da pergunta da Betânia, sobre essa questão de levantamento bibliográfico, que é diferente de pesquisa bibliográfica, tá? O levantamento bibliográfico, como eu coloquei aqui, é um instrumento para buscar referenciais teóricos, né, com o objetivo de subsidiar a análise de dados, como a gente fez ainda há pouco ali. E a pesquisa bibliográfica é um tipo de pesquisa que será utilizada conforme o objeto de pesquisa pelo qual o pesquisador pretende elucidar. Isso aqui é bom, eu sempre na orientação individual falo para vocês a diferença, e é bom que vocês compreendam essa diferença, porque é importantíssimo no momento dessa análise e interpretação dos dados, tá? E aqui a questão dos prazos. Lá no AVA tem o cronograma, né? Eu já fiz o cronograma da gente, mandei para vocês, né? Já coloquei no grupo, mas é sempre bom chamar atenção para uma questão bem aqui que eu tinha pedido para vocês fazerem por último, porém vocês vão ter que fazer, já começar a fazer, que é o resumo, tá? Porque o prazo de solicitação do resumo, ou do resumo não, da ficha catalográfica para a biblioteca da UEMANET é até o dia 30 de setembro. Já começou desde o dia 1º fazer essa solicitação, tá?
mas eu tinha pedido para vocês, não, vamos deixar o resumo por último, porque eu sempre gosto de orientar para deixar fazer o resumo por último, porque a gente precisa colocar ali os resultados no resumo, né? Lógico que a gente não vai colocar todo o resultado da pesquisa, mas tem aluno que ainda não começou a fazer a pesquisa, tem aluno que já está no meio do caminho, tem aluno que ainda vai começar, então assim fica um pouco difícil escrever os resultados, se ainda não começou a fazer a análise dos resultados, entenderam? Mas aí, quem a gente tem até o dia 30 desse mês, vocês vão no AVA, verifiquem lá a forma de solicitação dessa ficha catalográfica e comecem a escrever esse resumo, tá? Só que antes vocês têm que me enviar para eu fazer uma avaliação, saber se vocês fizeram correto, porque às vezes a pessoa, eu entendi, professora, eu sei como é que eu vou fazer, mas na hora que eu pego para avaliar, a gente tá cheio de coisa ali que precisa arrumar, tá? Até porque a gente tem que seguir uma norma. Ó, o resumo aqui vamos fazer até 250 palavras, seguindo a NBR 6028, tá? Que isso aí é para artigo, tá certo? E aqui eu até fiz uma síntese de como que seria um resumozinho para vocês entenderem. O resumo, gente, basicamente, segundo a norma, né, a 6028, vocês têm que colocar o objetivo do TCC. Eu coloquei geral, porque muitas vezes a pessoa confunde colocar o objetivo geral e os específicos, né? E na verdade a gente vai colocar só o objetivo do TCC, até porque a própria norma ela não diz qual é o objetivo, ela tem que colocar o objetivo do trabalho. Então, se a gente tem um objetivo geral, vocês vão colocar lá o objetivo geral, porque ele vai abranger todo o trabalho, tá certo? Os específicos são objetivos de operacionalização do geral, tá? Então, você vai colocar aqui o objetivo geral, tá? A metodologia, os resultados e a conclusão e as palavras-chave. Pronto, tá certo? Aí aqui tem esse exemplo, ó, este artigo tem por objetivo analisar a importância da leitura nos anos finais do ensino fundamental. A metodologia utilizada compreendeu uma pesquisa de campo com abordagem qualitativa, como instrumento para a coleta de dados no levantamento, perere, tarará. Aí tem aqui a técnica de análise de dados fanais de conteúdo, os resultados obtidos, concluídos, etc. E aqui as palavras-chave, tá? É bem simples, é um resumo assim, ele é bem pontual. Como eu expliquei na reunião, não vamos colocar aqui autores, citações, etc. O resumo não tem isso, tá? Tabela, tem gente que às vezes coloca, pensa que tem que colocar, ou então coloca uma frase aqui inicial, não necessariamente precisa ter, tá? E a outra coisa, nas reuniões individuais, eu estava organizando com vocês uma proposta de TCC, que já é o TCC de vocês, vocês estão desenvolvendo. E nessa proposta, observem que eu deixei já as palavras-chave. Tem um título já, tem as palavras-chave que eu até falei, olha, essas categorias que vocês vão pesquisar no levantamento, vocês já vão utilizar como palavra-chave do TCC. Então, basicamente, o resumo de vocês já está aí bem mais prático para fazer, porque já tem as palavras-chave, você já tem o objetivo, já tem a metodologia. O que vai ainda um pouquinho assim, ficar assim, que vocês vão ter um pouquinho mais de trabalho é com relação a resultados, que vocês têm que acelerar essa análise de dados, tá? É só um exemplo, como eu coloquei aqui, fictício, que é só para vocês entenderem como é que a gente faz, mas a ideia e a estrutura é essa aqui. E aqui outra coisa que gera muitas dúvidas também dos alunos é revisão gramatical e a ABNT, tá? Então aqui temos aqui essas quatro normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Então a 6022 é para artigo científico, a NBR 6028 é de resumo, a 6023 referências e a 14724 é de trabalhos acadêmicos. Então a UEMA trabalha essas normas aqui, que devem ser utilizadas no TCC. E aí vocês podem ficar se questionando, professora, mas eu não sei fazer isso, eu não entendo, eu não consigo, é muito difícil, eu ainda tenho que fazer análise dos dados, eu estou perdida, enfim, né? Vocês podem consultar o manual e devem, né, de normalização da Emanet. Tem um manual que foi produzido de forma bem simples, bem didática, tá bem prático de fazer, porque muitas pessoas têm dificuldade de compreensão e interpretação do texto técnico, né? Tem gente que tem facilidade, mas tem gente que tem muita dificuldade. Então, vocês podem consultar esse manualzinho, dar uma olhada para saber como é que faz a normalização e tudo mais. Mas tem pessoas que têm muita dificuldade, não conseguem, estão assim desesperadas. Aí eu dou como uma sugestão, né, contratar alguma empresa que faça isso. Eu coloco essa daqui, que revisamos, eu não estou ganhando nenhum tipo de desconto em nada com essa empresa, porque eu já mandei trabalho meu para eles fazerem revisão ortográfica, ou gramatical no caso, e de ABNT também.
Mas assim, não é obrigatório, porque a gente sabe que muitas pessoas aí não estão assim numa situação financeira favorável, né? E os valores não vou dizer que são muito em conta, mas para muitas pessoas podem não ser e ficar a título de sugestão, tá, gente? Isso aqui não é imposição, não, porque você pode normalizar o seu trabalho você mesmo, consultando o manual da UEMA, pode verificar com colegas, enfim. Ó, essa aqui eu fiz aqui o print da página da Revisamos, né? E aqui a gente tem uns preços, tá bom? Né? Não é como eu falei mais uma vez, aí eles fazem a revisão gramatical, norma da BNT, tá aqui o preço por página, né? Então tá aí a forma de pagamento. Aí depois vocês podem acessar e verificar se para vocês fica viável ou não, tá? Então aqui é só a título de sugestão, tá aqui os valores, tá bom? E aqui a gente tem a página da UAVA, né, da UEMANET, onde a gente tem aqui, gente, ó, o manual de normalização da UEMA 2019. Então aqui vocês também podem baixar, tem tudo aqui, tá tudo assim, tem muito material, tem muita coisa aqui explicativa, dá para ajudar vocês, tá? E aí chegou aquele ponto assim que eu pergunto para vocês, ainda tem dúvidas? Obviamente muitas colegas aí, né, vão dizer, professor, agora não tem, mas depois começa a surgir, né? Então, para isso, gente, procure sua orientadora pelos canais disponíveis. A gente tem um AVA, tem um WhatsApp, tem um e-mail. Então, eu peço que vocês me procurem, né, para a gente tirar essas dúvidas e quem sabe montar outro plantão, tirar dúvidas, tá bom? Porque a dúvida principal que vocês estavam mais é com relação à análise de dados, né? Não que não foi só essa, teve outras, né? Mas a análise de dados aí tava, né, assim, tirando o sono de muita gente, tá? Então, gente, aqui as fontes que eu citei, as imagens, daqui a referência. Muito obrigada. E é isso, gente. Qualquer coisa já sabem.